Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de Física com o professor Cristiano. Bom, nessa aula de hoje nós vamos abordar os seguintes tópicos. Vamos falar sobre o princípio de Huygens, tá certo? Sobre os fenômenos da difração e interferência, sobre o experimento da dupla fenda de Young e, finalmente, vamos falar sobre a quantificação da diferença de percurso, né? E as interferências construtiva e destrutiva. Muito bem. Então, esse tópico aqui, na verdade, se trata de um tópico que traz aí uma introdução à ótica física. Bom, nós temos então aí na física geral, dois tópicos que são tópicos da ótica. Um que é a ótica geométrica, que trabalha basicamente a geometria, né, dos raios de luz, e esse aqui que é o tópico da ótica física, que trata mais do aspecto ondulatório da ótica. O primeiro conceito que nós gostaríamos de trazer para vocês aqui é o conceito, né, que é, na realidade, o princípio de Huygens, tá? Então, um dos primeiros cientistas a tratar a luz como uma onda e, inerentemente a esse estudo, levar em consideração a sua frequência, o comprimento de onda e outras características de onda, foi esse cara aqui, esse holandês chamado Christian Huygens. Bom, então, o que diz o princípio de Huygens? O princípio de Huygens, ele basicamente diz o seguinte, que todos os pontos aqui, ó, que pertencem a uma frente de onda, esses pontos eles podem ser considerados como uma fonte secundária de uma onda, tá certo? Então, todos os pontos pertencentes a uma frente de onda podem ser considerados como fontes secundárias de uma onda, tá certo? Então, de uma maneira mais resumida, nós temos, né, o que traz aqui esse princípio de Huygens, tá certo? Bom, os principais fenômenos que nesse tópico nós estudamos são os seguintes. O primeiro é o fenômeno da difração, certo? O que vem a ser a difração? A difração é o fenômeno que diz respeito à onda quando ela tem a capacidade de contornar um obstáculo. Então, toda vez que a onda tiver a capacidade de contornar um obstáculo, nós estaremos tratando aí da difração. Então, para que a onda, eu coloquei aqui uma pequena animação, tá certo? De uma onda, incidindo aqui no anteparo, esse anteparo tem um orifício, esse orifício aqui vai ser a barreira que a onda vai ter que transpor. Então, para que uma onda consiga se difratar, para que uma onda consiga contornar um obstáculo, uma seguinte relação tem que ser satisfeita entre as dimensões do comprimento de onda e a dimensão do obstáculo. Então, aqui, ó, o comprimento de onda, está aqui ó, no mouse mostrando, o comprimento de onda tem que ser maior ou igual ao tamanho do obstáculo, ao tamanho desse obstáculo. Então, vamos supor que essa distância desse ponto a esse ponto seja d. Então, se o comprimento de onda for maior ou igual a d, essa onda vai ter a capacidade, então, de difratar. Então, difração é isso, é a capacidade que a onda tem de contornar um obstáculo. Um segundo fenômeno que vai estar presente nesse tópico que a gente está estudando aqui é o fenômeno da interferência. Então, quando que duas ondas sofrem interferência? Algumas literaturas preferem chamar a interferência de sobreposição. Então, para que uma onda sofra uma interferência com outra onda, elas devem estar se propagando no mesmo plano, né? E em certo instante vai haver aí o cruzamento dessas ondas que se propagam no mesmo plano. Quando essas ondas que se propagam no mesmo plano se cruzam, nós vamos ter aqui o fenômeno da interferência. Essa interferência pode ser uma interferência construtiva ou ela pode ser uma interferência destrutiva. Quando que nós teremos o caso de uma interferência construtiva? A interferência vai ser construtiva quando houver o encontro de duas cristas ou de dois vales. Então, quando duas cristas se encontram ou quando dois vales se encontram, nós temos ali um caso de uma interferência construtiva. E quando que eu terei uma interferência destrutiva? A interferência destrutiva é quando há o encontro de uma crista com um vale ou de um vale com uma crista. Nesse caso, a amplitude ela é resultante da subtração das amplitudes das duas ondas, né? E aqui na interferência construtiva, a amplitude resultante da onda vítima da interferência construtiva é dado pela soma das amplitudes das ondas que estão sofrendo interferência. Então, aqui eu tenho uma interferência construtiva, crista mais crista. Aqui uma interferência destrutiva, né? Crista mais vale, tá certo? Muito bom. Então, a experiência da dupla fenda de Young. Então, nós colocamos aqui um experimento que foi realizado por Thomas Young, né, em 1801. Então, o que se trata esse experimento? O experimento é o seguinte, ele colocou aqui uma fenda que inicialmente, né, é uma fenda simples, tem apenas um orifício. Nessa fenda aqui sai uma onda e logo à frente ele colocou uma outra fenda com dois orifícios, certo? Como diz lá o princípio de Young, né,
o princípio da propagação lá, que fala que todo ponto pertencente a uma frente de onda pode ser considerado como uma fonte secundária, o princípio de... nesse primeiro slide aqui, vou voltar aqui só um minutinho para lembrar, o princípio de Huygens. Então, voltando aqui na parte que diz o princípio de Huygens, né? Então, todo ponto pertencente a uma frente de onda pode ser considerado como uma fonte secundária. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Esses dois pontos aqui estão sendo considerados como fontes secundárias de onda. Então, vai partir onda desse primeiro ponto, vai partir onda desse segundo ponto. O que vai acontecer? Quando essas duas ondas se encontrarem nessa região, vai haver o quê? Interferências. Essas interferências poderão ser construtivas ou poderão ser destrutivas. Nessa figura que nós estamos ilustrando aqui, ó, os pontinhos de vermelho indicam o aparecimento de interferências construtivas. E o pontinho azul acontece a interferência destrutiva, tá certo? Aqui no fundo tem um anteparo e nesse anteparo vão aparecer aqui uma sucessão de franjas. Essas franjas que aparecem aqui, elas podem ser claras ou escuras. Quando você tiver aqui uma franja clara, você vai ter um momento em que tem uma interferência construtiva. Uma franja escura vai indicar o aparecimento de uma interferência destrutiva, tá certo? Então, aqui no fundo do anteparo vai aparecer aqui essas frentes claras, frentes escuras, frentes claras, frente escura de maneira alternada, tá certo? Então, isso é o resultado de uma interferência que aconteceu aqui na onde? Numa dupla fenda. Lembrando que, primeiro, esse orifício tem que ter a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, porque por esse orifício da dupla fenda vai acontecer aqui um fenômeno de difração, e aqui na frente a gente vai ter um outro fenômeno, que é o fenômeno da interferência. Muito bem. Bom, então só relembrando aqui, ó, o que vai acontecer lá naquelas franjas? Você vai ter pontos que vão se tratar de interferências construtivas. Então, por exemplo, essa figura A e a figura B são figuras que mostram ali o aparecimento de interferências construtivas. Por quê? Se você observar nesse desenho aqui, está aparecendo aqui o encontro de uma crista com outra crista. Na figura B, a mesma coisa, aparece aqui uma crista encontrando com outra crista. Então, se aparece um encontro sucessivo de duas cristas ou dois vales, nós teremos aqui, no caso da figura A e B, interferência construtiva. Já na figura C, observe aqui, está aparecendo aqui uma crista com um vale. Então, se temos aqui o encontro de uma crista com um vale, nós temos nesse ponto uma franja escura, ou seja, uma interferência destrutiva, tá certo? Então, essa figura aqui foi só para ilustrar melhor o que está acontecendo naquele slide anterior, que é o slide lá, né, do padrão de interferência da dupla fenda, tá certo? Bom, então vamos fazer aqui a quantificação da interferência, né, sendo ela construtiva ou destrutiva. Muito bem, então nesse caso aqui, perceba, eu coloquei aqui uma fenda dupla, está aqui uma fenda dupla, tá certo? Com dois orifícios, e aqui uma fonte, né, emitindo ondas. Quando essa frente de onda encontrar com esses dois anteparos, nós vamos ter aqui o padrão de interferência, e aqui no anteparo no fundo, né, as franjas, que poderão ser franjas construtivas ou destrutivas, ou seja, claras ou escuras. Muito bem, pessoal. Então, vale a pena a gente colocar uma observação aqui, que essas fendas S1 e S2, né, tem que ter dimensões da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, para que nós percebamos ali, né, o fenômeno da difração. Feito isso, a gente vai analisar o seguinte aspecto, essa diferença de percurso. A diferença de percurso que eu estou me referindo aqui, é o percurso que essa onda que passou aqui pela fenda 2 fez, no caso eu chamei esse percurso aqui de R2, até chegar nesse ponto, e um outro percurso que é o percurso R1, que é esse percurso que ela faz partindo do ponto 1 até esse ponto 2. Então, se você subtrair o percurso 2 pelo percurso 1, ou seja, R2 menos R1, essa diferença aqui vai ser chamada de diferença de percurso. Eu chamei isso de delta, é um delta minúsculo, a letra do alfabeto grego aqui, certo? Bom, aqui do lado, pessoal, eu coloquei mais em evidência os raios de luz. Então, olha só, nós temos aqui um ângulo, esse ângulo aqui é um ângulo que eu chamei de θ, então eu tenho aqui esse triângulo retângulo, eu queria que vocês prestassem atenção nesse triângulo retângulo aqui, tá vendo? É um triângulo retângulo, eu evidenciei ele aqui do outro lado, está aqui o triângulo retângulo, e aqui nessa figura maior, eu também tenho um triângulo retângulo, onde o ângulo θ apareceu. Só que nesse triângulo maior aqui, eu estou tratando duas dimensões,
que é a distância da fenda ao anteparo, e a distância da franja principal, que é essa aqui, ó, de interferência construtiva máxima, a esse ponto aqui de cima, tá certo? Então, nós temos aqui dois triângulos, onde ambos aparecem com esse ângulo θ. Bom, primeiro eu vou tratar desse triângulo menor aqui, ó. Então, olha só, se você observar esse triângulo menor aqui, então eu tenho o percurso aqui R2 e o percurso R1. Se eu subtrair o percurso R2 do R1, é o meu diferença de percurso, está aqui, ó. E essa diferença de percurso, trigonometricamente, ela é igual a D seno θ. Quem que é D? Na figura está bem claro. D é a distância da primeira fenda à segunda fenda. E θ é este ângulo aqui, ó. Como é um triângulo retângulo, tá certo? Então, seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa. E isolando isso, você vai ter a expressão aqui, ó, D seno θ, ok? Então, tá aqui, ó. Então, a nossa diferença de percurso, que eu chamei de delta, é igual a R2 menos R1, que é a mesma coisa que D seno θ. Muito bem? Então, está aqui, ó. Essa diferença de percurso, ela também está correlacionada com outra diferença que nós chamamos aqui, no caso de ondas, que é a diferença de fase. Então, quando essa diferença de fase for um ângulo igual a 0 graus ou 90 graus, quer dizer que nós teremos um momento de interferência, o quê? Uma interferência construtiva. No entanto, quando essa diferença for proporcional a meio comprimento de onda, né, ou a meia fase, nós teremos uma franja escura, ou seja, um ponto de interferência destrutiva. Então, o fato é o seguinte, para eu analisar o que vai acontecer nesse ponto P aqui, então eu quero saber se nesse ponto P eu terei uma interferência construtiva ou destrutiva. Então, basta eu observar o seguinte, se essa diferença de percurso, ou seja, D seno θ, é múltiplo de um inteiro de comprimento de ondas. Então, nesse caso aqui, eu coloquei, ó, D seno θ igual a N lambda. Então, esse N aqui, ó, pode ser um número inteiro. O número inteiro poderá ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, ou assim por diante. Então, se esse N for um número inteiro, nós teremos uma interferência construtiva, né? No entanto, se for um número proporcional a meio comprimento de onda, nós teremos uma interferência o quê? Destrutiva, tá certo? Então, tá aqui, ó. Se esse N, então, somado com meio, então isso corresponde a meio comprimento de onda. Aí nós já teremos um momento, né, um padrão de interferência o quê? Destrutiva. Então, essa equação segunda aqui, ó, se você joga os dados na equação e analisa o N. Se o N for inteiro, esse ponto P é interferência construtiva. No entanto, se você encontrar aqui o N, que é um inteiro mais meio, 1,5, 2,5, 3,5, ou menos 1,5, menos 2,5, menos 3,5, nós teremos uma interferência o quê? Destrutiva, tá certo? Bom, essa distância máxima entre o ponto central e esse ponto de interferência construtiva ou destrutiva, que é acima ou abaixo da franja principal, nós podemos encontrar ela. Bom, então é o seguinte, pessoal, naquele caso que nós olhamos a fenda lá, ó, aquela distância entre os dois orifícios, certo, da dupla fenda, é um valor que é muito maior que o comprimento de onda. Então, está aqui, ó, D é muito maior que lambda. Então, naquelas condições, você vai ter um ângulo θ muito pequeno, um ângulo θ da ordem de 5 graus para baixo. Quando você tem um ângulo θ muito pequeno, da ordem de 5 graus para baixo, você tem essa igualdade trigonométrica, que é o seno desse ângulo, é aproximadamente igual à tangente do ângulo, né? Então, se você olhar para aquele triângulo lá, para o triângulo QPO, que é esse triângulo aqui, ó, QPO. Então, nesse triângulo aqui, o que eu posso fazer? Eu posso calcular aqui a tangente dele, tá certo? Então, a tangente dele é o cateto oposto, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é o no caso aqui, é o L. A tangente, que é o cateto oposto, o y, dividido pelo cateto adjacente, que é o L. O L, que nós colocamos na figura aqui, ó, representa a distância da fenda até o anteparo. Então, tá aqui, ó, tangente de θ, o triângulo QPO, é y sobre L. Como a relação trigonométrica está sendo válida, ó, seno de θ igual a tangente de θ, eu vou voltar na minha equação anterior lá, na diferença de percurso, está aqui, ó, D seno θ N lambda, e vou isolar esse seno θ. Se nós isolarmos o seno θ nessa expressão e jogar na primeira aqui, ó, você vai ter essa expressão aqui, ó, y sobre L é igual a N lambda sobre D. Isolando aquele y, você vai ter o y máximo. Gente, o que vem a ser esse y máximo? O y máximo é a distância da franja central
até o ponto onde você está calculando. É o y máximo, essa distância aqui. Ó. Lembrando que este n indicará este ponto aqui sendo interferência construtiva ou interferência destrutiva. Nesse caso aqui, né, como n é um inteiro, esse ponto P aqui deverá ser uma interferência construtiva, tá certo? Porém, se aquele n for um número proporcional a um inteiro mais meio, você terá o cálculo do y máximo, né, para uma interferência destrutiva. Via de regra, indica y mínimo, mas também é uma distância máxima, certo? Muito bem, então, vamos fazer aqui um exercício de exemplo. Esse exercício que nós vamos resolver aqui, ele está na página 143 do volume 4 do livro da UEM, que é um livro de formação de professores em física, tá certo? Nós vamos resolver aqui a questão de número 8, ok? Bom, o enunciado da questão de número 8, ele diz o seguinte, ó. Um laser de 546 nanômetros, que é o comprimento de onda do laser, né, é utilizado para iluminar duas fendas que são separadas por uma distância de 0,12 milímetros e distante 55 centímetros de um anteparo. Calcule a distância que separa os dois máximos adjacentes em relação ao máximo central. Muito bem, então você que está assistindo a videoaula aí, ó, dê uma pausa agora, leia com cautela o enunciado dessa questão, tente resolver, depois você volte aqui para assistir a resolução para ver se você acertou, ok? Vamos fazer então uma pausa. Tente resolver aí. Pausa. Ok, então voltando aqui, pessoal, vamos ver se vocês acertaram aqui a resolução. Muito bem, então nós colocamos aqui uma figura. Essa figura está indicando aqui a fonte que vai emitir radiação, tá certo? Aqui a fonte que emite radiação. Aqui eu tenho uma fenda dupla com dois orifícios. E aqui no fundo eu tenho um anteparo que vai ser possível visualizar aqui a projeção das franjas de interferência construtiva e destrutiva. Muito bem. Então, quando essa fonte aqui disparar a onda contra essa fenda dupla, vai haver a difração aqui, inicialmente, nessas duas fendas. Depois de haver a difração, vai haver o fenômeno da interferência. E lá no fundo do anteparo, nós veremos o fenômeno clássico da interferência e da interferência construtiva e destrutiva, que são as franjas clara e escura, respectivamente. Muito bem, pessoal. Então, nós temos aqui as dimensões, né? Então, a distância entre as duas fendas, que eu chamei de D. A distância entre a fenda e o anteparo, que nós chamamos de L. Muito bem. E agora nós temos aqui o padrão de interferência. Então, aqui eu tenho a franja máxima, né? Que é N igual a 0, tá certo? Esse N aqui se refere àquela distância, né? Na vertical. Aqui eu tenho N igual a 1, N igual a 2 e assim por diante, tanto para cima quanto para baixo. Lembrando que este N igual a 1, N igual a 2, são esses pontos claros, ou seja, os pontos onde acontece a interferência construtiva. Os pontos escuros são onde acontece a interferência destrutiva. No caso, esse primeiro ponto escuro seria 1,5, o segundo 2,5, o terceiro 3,5. E assim por diante, um valor negativo abaixo da franja principal. Então, o que ele quer saber aqui é o seguinte, qual é a distância que separa os dois máximos adjacentes em relação ao máximo central? Gente, quem são os dois máximos adjacentes? O termo adjacente quer dizer que está ligado. Quais são os dois máximos adjacentes ao máximo central? É esse aqui, pessoal. Então, esse aqui é o máximo central, N igual a 0. O primeiro máximo adjacente acima é esse aqui, ó, N1. O segundo abaixo, que também está adjacente, é esse aqui, ó, N igual a menos 1, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, o que ele quer saber é isso aqui, ó, 2 vezes o y máximo. Então, é essa distância daqui até aqui, mais essa distância daqui até aqui. Então, se você somar um y máximo de n igual a 1 mais um y máximo de n igual a menos 1, vai ser 2 vezes o y máximo. Ok? Aqui eu tirei os dados. Então, ele me deu aqui os dados, o L, né? Quem que é o L? É a distância da fenda ao anteparo, que nesse caso aqui vale 55 centímetros. O comprimento de onda está aqui, ó, que é 546 nanômetros. E o D, que é a distância que separa, né, os dois orifícios aqui, né, no caso da dupla fenda. Muito bem. Então, a equação para calcular esse y máximo, nós apresentamos para vocês no slide anterior. Essa aqui, ó, y máximo é igual a n lambda L dividido por D. Substituindo os dados na equação, então o n vale 1, certo? Esse n vale 1, porque é o primeiro adjacente ao máximo central aqui.
O lambda é o comprimento de onda, que vale 546 nanômetros. Eu coloquei aqui, ó, 546, 10 a menos 9. Eu estou colocando aqui todo mundo em metros. Aí eu vou encontrar o y inicialmente em metros. O L vale 55 centímetros. Está aqui, ó, 55, 10 a menos 2. Dividido por D, que é 0,12 milímetros. O milho é 10 a menos 3. Resolvendo essa equação aqui, você vai encontrar esse valor de y máximo. E y máximo dá quanto? 2,5 vezes 10 a menos 3 metros, tá certo? O 10 a menos 3 nós podemos substituir por mili, que é milímetro. Então tá aqui. Então o Dzão, que é a distância entre os dois máximos adjacentes, é 2 vezes o y máximo. Então você pegar o 2,5, multiplicar por 2, tá certo? Você vai ter que 2,5 vezes 2 é 5. 5 vezes 10 a menos 3, ou seja, 5 milímetros. Então qual é a distância entre os dois máximos adjacentes? É 5 milímetros, tá certo, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Essas aqui foram as referências bibliográficas dessa videoaula, ok? Então tá aí a resolução do exercício. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima. Bye, bye.